Romanos capítulo 8. A vida é dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. 10. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. 13. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. 17. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque, se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Salmos de número 107, quinto livro. Louvor a Deus pela sua bondade. Deem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. 2. Que aqueles que Ele libertou, repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos. 3. E fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. 4. Alguns andaram perdidos pelo deserto, e não acharam nenhuma cidade onde morar. 5. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. 6. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. 7. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. 8. Que eles agradeçam ao Senhor, o seu amor, e as coisas maravilhosas que fez por eles. 9. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. 10. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro. 11. Porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. 12. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. 13. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. 14. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam.
15 Que eles agradeçam ao Senhor, o seu amor, e as coisas maravilhosas que fez por eles. 16 Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. 17 Alguns foram insensatos, e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. 18 Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. 19 Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. 20 Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. 21 Que eles agradeçam ao Senhor, o seu amor, e as coisas maravilhosas que fez por eles. 22 Que ofereçam sacrifícios de gratidão, e, com canções de alegria, anunciem tudo o que ele tem feito. 23 Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. 24 Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. 25 Ele dava ordem, e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. 26 Os navios subiam bem alto, e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. 27 Tropeçavam e andavam balançando, como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. 28 Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. 29 Ele acalmava a tempestade, e as ondas ficavam quietas. 30 Eles se alegravam, porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. 31 Que eles agradeçam ao Senhor, o seu amor, e as coisas maravilhosas que fez por eles. 32 Anunciem a sua grandeza, quando o povo se reunir, louvem Deus na assembleia dos líderes. 33 Deus fez com que os rios se tornassem deserto, e as fontes de água secassem completamente. 34 Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado, por causa da maldade dos que moravam nela. 35 Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos, e a terra seca virasse fontes de água. 36 Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade, e moraram nela. 37 Semearam os campos, fizeram plantações de uvas, e foram boas as colheitas. 38 Deus abençoou o seu povo, e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. 39 O povo de Deus foi derrotado e humilhado, e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. 40 Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram, e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. 41 Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. 42 Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. 43 Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas, e meditem no amor de Deus, o Senhor. Salmos de número 108, Oração pela vitória, Salmo de Davi. Canção. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme, eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. 3 Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. 4 O teu amor está acima dos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. 5 Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. 6 Salva-nos com teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. 7 No seu templo, Deus disse, quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém, e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. 8 Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. 9 Porém Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. 10 Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? 11 Será que, de fato, nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos?
12. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. 13. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos.